Abra a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis 18. Amém? Façamos a leitura então a partir do verso de número 22. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás, pois, por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se ali achar 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire, Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Amém? Queridos, um jornal chamado Life News, um jornal de publicação cristã que divulga a obra missionária pelo mundo, alguns anos atrás publicou um testemunho que eu passo a compartilhar com os irmãos. 2 missionários que agem na Malásia, na região de Malacca, eles todo mês iam até o banco para recolher o fruto das ofertas que eram encaminhados ao campo missionário. E aqueles homens então foram até aquela cidade e entraram no banco, pegaram a oferta que foi depositada no banco e retornaram para a base da sua missão. E ao chegar à base da sua missão, eles começaram então a se envolver no trabalho missionário, e um senhor trouxe uma criança para que eles pudessem então orar por aquela criança, interceder por aquela criança, para que aquela criança fosse curada pelo Deus dos missionários, uma vez que eles tinham tentado de tudo para fazer com que aquela criança fosse restaurada, e ela não conseguia ser restaurada da sua saúde. Então, ao chegar diante dos missionários, aquele homem que trouxe a sua filha olhou para os missionários e disse: eu conheço vocês. E os missionários levaram um susto e falaram: como você nos conhece? Nós nunca vimos vocês.
E ele repetiu dizendo: eu conheço vocês. E então começou a compartilhar com os missionários: lembra quando vocês foram ao banco alguns dias atrás? Vocês foram ao banco e eu estava com alguns amigos meus observando vocês saírem do banco. E nós íamos assaltar vocês, porque percebemos que vocês estavam saindo com dinheiro daquele banco. Mas nós não fizemos, porque quando olhamos para vocês, vocês estavam acompanhados de soldados. E aquele homem então, missionário, olhou para eles e falou: é impossível, porque nós não andamos com escolta aqui na Malásia. Nós fazemos a obra e fazemos sozinhos, não andamos com escolta. E aquele homem repetiu dizendo: tinha pessoas do lado de vocês, e nós contamos 16 soldados que estavam do lado de vocês. Quando eles olharam aquilo e perceberam aquilo, ligaram para a sede da sua igreja, que ficava, nos Estados Unidos. E quando começaram a compartilhar essa experiência, um homem falou com ele: qual era o dia que isto aconteceu? E o missionário contou qual foi o dia. E ele disse: qual foi a hora que isto aconteceu? E o missionário falou a hora. E aquele homem que estava nos Estados Unidos falou: olha, alguns dias atrás, Deus colocou no meu coração que eu deveria juntar a igreja em oração para orar pelo ministério de vocês. E Deus levantou no meio da igreja 16 pessoas que fizessem a intercessão pela vida de vocês. Irmãos, prestem atenção nesse testemunho, porque quando nós falamos em intercessão, isso é algo muito sério na vida da igreja. Nós não fomos chamados apenas para ficar nos bancos da igreja cantando, se bem que cantar é muito bom e louvar o nome do Senhor é algo maravilhoso, mas a igreja é chamada para o trabalho, a igreja é chamada para o ministério, a igreja é chamada para estar de frente no campo de batalha. E uma das grandes atividades da igreja para mudar a realidade das pessoas, para mudar a realidade das famílias, para mudar a realidade de uma cidade, de uma nação, é o poder da intercessão. Você sabe o que é interceder por alguém? Você sabe o que significa a palavra interceder? Interceder significa intervir em favor de alguém. Quando você intervém em favor de alguém ou de alguma causa, você está se colocando como um intercessor. E a igreja precisa de pessoas que se levantam para intervir diante de Deus por vidas, por circunstâncias, por família e pela nossa nação. Aquilo que acontece no nosso país, aquilo que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, aquilo que acontece na tua vida, pode ser mudado pelo poder que o Deus que nós temos exerce através da oração. Por isso que interceder é algo muito importante. Por isso que interceder faz parte da agenda do crente. Por isso que interceder faz parte da vida de todo aquele que tem uma comunhão com Deus. Por isso que interceder deve ser alvo da tua atenção. O texto que nós acabamos de ler agora fala de um homem que tinha motivos para ser alguém usado por Deus por intercessão. Quando nós olhamos a história de Abraão, nós olhamos um homem que se preocupa com as outras pessoas. No capítulo 13 do livro de Gênesis, Deus começa a falar sobre o pecado de Sodoma. A Bíblia diz que o pecado de Sodoma não agradava o coração de Deus. Quando Abraão se separa de Ló, a Bíblia diz que Abraão ocupa as campinas de Canaã e Ló vai habitar com as suas tendas à beira da cidade de Sodoma.
E diz no final do capítulo 13, que o pecado de Sodoma, ele era grande e incomodava ao Senhor. E nesse sentido, irmãos, Ló e sua família, homem justo com a sua família, também temente a Deus, habitavam ali perto de Sodoma e vivenciavam coisas terríveis que estavam acontecendo naquela cidade. Deus então, no capítulo de número 18, ele mostra a Abraão dizendo: Abraão, esta cidade será destruída. Essa cidade será destruída porque ela tem pecado contra mim. Essa cidade será destruída porque ela tem feito o que é mal perante a minha presença. Essa cidade será destruída porque nada que está acontecendo ali tem algo que me agrade. E Deus revela o que está dentro do coração dele para Abraão, dizendo: eu vou destruir esta cidade. E os anjos vão em direção a Sodoma. A Bíblia diz que Abraão fica na presença de Deus, mas ele não fica parado apenas contemplando o juízo de Deus acontecer na cidade de Sodoma. Abraão se coloca como um verdadeiro intercessor, colocando-se diante do Senhor, clamando por uma cidade inteira, se derramando a presença do Senhor por uma cidade que não queria Deus, que não amava Deus, que não buscava Deus. Talvez fossem as últimas pessoas que alguém poderia interceder. Talvez você intercederia por alguém que seja muito bom. Talvez você intercederia por um pai de família, por uma mãe, não é? Cuidando dos seus filhos. Talvez você intercedesse por alguém, não é? Que fizesse coisas boas, mas naquela cidade não havia nada que agradasse a Deus. E por isso, a sentença de Deus já havia sido proclamada. Mas Abraão, irmãos, como um homem de Deus, como verdadeiro intercessor, ele se coloca entre o seu Deus e entre aquela cidade, e ele clama a Deus pela cidade de Sodoma. O que Abraão revela nesta palavra mostra o que é ser um verdadeiro intercessor. A atitude de Abraão, a vida de Abraão, aqueles momentos de Abraão diante do Senhor, revela para a minha vida e para a sua vida como nós devemos nos tornar um verdadeiro intercessor. E eu separo para a igreja 3 lições importantes para as nossas vidas. Se a igreja tem que interceder, se a igreja tem que interferir por alguém, e sempre existe alguém perto de você que precisa da intervenção divina. Se a igreja é chamada para ser intercessora, como ou que características a igreja deve carregar dentro do seu coração? E essas 3 lições começam com a seguinte: em primeiro lugar, uma igreja, um verdadeiro intercessor, ele tem como característica a demonstração de compaixão. Irmão, se você ler no versículo 35 e também no versículo de número, ou melhor, 23, e também no versículo de número 25, você vai ler o seguinte: Abraão dizendo para o Senhor: destruirás o justo com o ímpio. E também no 25 ele diz: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? E se você observar bem, toda vez que Abraão clama a Deus, ele clama pelo amor divino, não é? O Senhor não fará isto, não é? Será que o Senhor não vai poupar a cidade se ali, não é, tiver algumas pessoas justas? E Deus responde dizendo: não farei por amor dessas pessoas. O que move Abraão ali é que ele sabia que dentro de Sodoma havia pessoas que eram tementes a Deus e que precisavam da intervenção divina e da misericórdia do Senhor. Dentro de Sodoma estava a família de Abraão, ali estava Ló, ali estavam os seus
parentes, ali estavam as pessoas mais próximas dele. Mas o que moveu Abraão não foi apenas os seus parentes estarem ali, mas ele sabia que uma cidade inteira poderia se voltar para o Senhor, e assim, ele clamando a Deus, ele olha para aquelas pessoas, independente de como elas se encontravam naquele momento, e ele exercendo o papel de intercessor, não olhando para o estado das pessoas, ele coloca essas pessoas diante do Senhor. E isso, irmãos, é algo interessante para nós, porque quando nós começamos a nutrir esse sentimento de simpatia por alguém e pela sua tragédia pessoal, nós estamos nos tornando um instrumento nas mãos de Deus para abençoar essas vidas. A igreja precisa ter sensibilidade pela dor do próximo. A igreja precisa olhar para as pessoas e sentir o seu coração condoído quando olha alguém que está na miséria do pecado e sabe que aquela pessoa pode ser alguém melhor na presença de Deus, irmãos. E quando nós oramos por essas pessoas, nós cremos que Deus pode fazer um milagre, não apenas na vida das pessoas, como na vida de uma nação. O nosso coração tem que ser movido pela compaixão. E se não temos compaixão pelo nosso próximo, não oraremos por esta pessoa. Se não tivermos o amor pelas pessoas que estão diante de nós, que estão aos nossos olhos, não é? Sendo tragadas pelo pecado, quando olhamos a corrupção na nossa nação, e isso não nos comove para dobrar os nossos joelhos e orarmos pelos nossos líderes, pelas nossas nações, pela nossa nação. Quando nós olhamos para a cidade do Rio de Janeiro, com a violência, com jovens e adolescentes pegando em armas, no tráfico, isso não move a igreja a dobrar os seus joelhos e orar, é porque nosso coração está petrificado. E se o coração está petrificado, o joelho não dobra. E se o joelho não dobra, pouco os nossos olhos verão daquilo que Deus pode fazer. A história conta de um homem chamado John Knox, um dos fundadores da igreja presbiteriana. Este homem era considerado pela rainha da Escócia, Rainha Mary, um dos homens mais espirituais do seu tempo, e ela dizia o seguinte: olha, eu temo mais a oração de John Knox do que o exército da Inglaterra. E aquele homem, quando dobrava os seus joelhos pela sua nação, a sua oração vinha carregada de compaixão e de amor. E uma das orações de John Knox, ele dizia o seguinte: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. E durante anos aquele homem orava e dobrava os seus joelhos para que a sua nação se convertesse ao Senhor. O que nós vemos hoje, irmãos, a Escócia é um país onde 42% da sua população é de origem presbiteriana. Aquele homem, talvez com seus olhos, não viu os frutos da sua intercessão, do seu clamor, da sua compaixão pela sua nação. Mas hoje, aquela nação, ela foi abençoada pelo Senhor de tal forma que o presbiterianismo chegou até nós através da Escócia. Irmãos, Deus pode mudar, Deus pode transformar, Deus pode realizar, se Ele vê compaixão no coração da sua igreja. E eu volto a dizer, coração petrificado engessa o joelho e não permite que o joelho se dobre, clamando e intercedendo pelos seus irmãos. Existe uma ideia errada de pessoas que dizem: olha, eu não consigo orar nem pelos meus pedidos, quanto mais pela vida das outras pessoas. Pastor, eu tenho tanta coisa, se eu abrir minha relação de pedidos, né, eu vou abrir aqui, ó, vai cair aqui a metros, não é? De tantos pedidos que eu tenho para fazer por mim, não tenho tempo para pensar nos outros. Engano seu.
Porque quando você pensa nos outros, Deus pensa em você. Deus cuida de você. Enquanto você cuida dos outros, Deus cuida de você. Deus cuida das tuas questões. Deus carrega as tuas questões, porque Ele sabe que dentro do teu coração existe compaixão. Amém? Compaixão é aquilo que o crente deve ter se ele quer ser um verdadeiro intercessor. Há compaixão no teu coração? Você sente a dor das pessoas? Você já intercedeu por alguém? Você já foi movido por alguém que talvez você nem conheça, não conheça o nome, não conheça a história daquela pessoa, simplesmente o Espírito Santo pediu para você orar por aquela pessoa, e Deus sabe como, irmãos, Ele nos move para orar e interceder por gente que nós nem conhecemos. Mas quando a dor é compartilhada, quando sentimos a mesma dor, então estamos aptos a interceder por aqueles que necessitam. Amém? Essa é a primeira lição que eu quero compartilhar com você. Abraão teve compaixão de uma cidade. Ele sabia que sua família estava lá, mas sabia também que muitos daqueles que estavam lá poderiam ser alcançados pelo Senhor, e por isso não desistiu enquanto não obteve a resposta do Senhor. Mas há uma segunda lição que eu quero compartilhar com você aqui sobre a característica do verdadeiro intercessor. Se ele deve ser movido por compaixão, também como característica, o intercessor, ele persevera em seu propósito. É interessante que por 7 vezes Abraão intercede a Deus colocando um determinado número de justos para que Deus pudesse se comover. Abraão começa com 50, não é? Senhor, se encontrares 50 justos numa cidade, não é? Talvez para Abraão no começo ele imaginava o seguinte: olha, numa cidade tão grande, uma metrópole, né, com tantas pessoas, não é difícil encontrar 50 justos. Mas a Bíblia diz que Deus não encontrou 50 justos naquela cidade. E ele então continua, 45. E Deus não encontra, e ele persevera e pede, não é, Senhor, 40, e Deus não acha, e ele pede 30, Deus não encontra, ele clama por 20, Deus não encontra, e ele, né, meio receoso, Senhor, não se ire, né, eu vou pedir mais uma vez, se tiver 10, o Senhor poupa a cidade. Deus, por amor dos 10, eu vou poupar. Irmãos, isto é perseverança. Quando o povo de Deus persevera na sua intercessão, não uma vez, não duas, mas quantas vezes forem necessárias, Deus ouve a oração. Talvez a resposta de Deus não seja a tua resposta, como não foi a de Abraão. Não, ele não recebeu aquilo que ele pediu, mas ele recebeu a resposta de Deus. Ele colocou-se diante do Senhor, clamou quantas vezes fossem necessárias. E é isso que o cristão deve pensar quando ele entra na presença de Deus. Abraão somente parou quando Deus parou de falar. Olha o que diz o versículo 33: tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor. Quando Deus falou: Abraão, não quero mais conversa, essa história já está definida, não vamos mais falar sobre isso. Então Abraão parou. Enquanto ele não recebeu a resposta de Deus, ele se manteve firme, intercedendo e clamando quantas vezes fossem necessárias. Quando você olha no dicionário a definição de perseverança, você olha lá, constância, não desistir. Quando você não desiste de uma causa, quando você não desiste de uma pessoa, quando você não desiste de uma realidade, Deus honra a sua perseverança. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia conta no livro de Lucas, capítulo 18, Jesus contando uma parábola. E a parábola que Jesus conta é de uma viúva que importuna um juiz. Ela começa a pedir ao juiz: olha, julga a minha causa. E o juiz diz: agora não, tem outras coisas para fazer. E ela diz: julga a minha causa, porque a minha causa é importante, eu estou sendo, injustiçada, você precisa julgar a minha causa. Aí o juiz começou a pensar o seguinte: olha,
Se eu não julgar logo a causa dessa mulher, ela vai ficar me perturbando o tempo todo. Então eu vou julgar logo, não é? Porque eu sou temente a Deus mesmo. Então, de qualquer forma, eu vou julgar a causa dela, porque ela para de me importunar. E aí, irmãos, eu gostaria que você abrisse em Lucas 18, porque Jesus conclui essa parábola com uma palavra muito interessante sobre perseverança, não é? Lá em Lucas 18, a parábola do juiz iníquo, olha o que Jesus diz a partir do verso 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então a Bíblia diz que Deus ouve a oração, que é feita de dia, que é feita de noite, e mesmo que seja demorada a resposta, Deus não deixa de ouvir cada uma das nossas orações, e Ele incentiva: persevere, persevere. Talvez você esteja orando por uma causa há muito tempo, quem sabe anos, quem sabe orando por uma vida há muito tempo, para que ela se converta, para que ela deixe o caminho errado, para que ela retorne ao Senhor. Quem sabe os seus joelhos já estão feridos, por estar intercedendo pela sua família, por estar intercedendo pela sua nação, e você ouve nos teus ouvidos as pessoas dizerem: para de orar, porque não tem mais jeito. Você olha para as circunstâncias e diz assim: olha, as circunstâncias que estão ao meu redor estão dizendo totalmente ao contrário, eu vou parar de orar. Mas Jesus diz: mesmo que seja demorada a resposta, continue a orar. A resposta está chegando. Amém? Continue a orar, porque aquele que persevera, ele receberá do Senhor a resposta. Queridos, a história conta de um outro missionário chamado Hudson Taylor. E a história de Hudson Taylor é muito bonita, porque a sua mãe e a sua irmã oravam por ele, para que ele se convertesse. E Hudson Taylor, com 14 anos, na idade da adolescência, ele fugiu da igreja, ele saiu da igreja e começou a viver uma vida dissoluta, uma vida de pecado. E a sua mãe e a sua irmã intercederam intensamente e diariamente pela vida de Hudson Taylor. O seu pai era mensageiro da palavra. A história não diz se ele era pastor, mas diz que ele pregava a palavra. E Hudson Taylor, então, pegando um dos escritos do seu pai, ele se converteu lendo um dos sermões do seu pai. E ao se converter lendo um dos sermões do seu pai, Deus coloca no coração dele uma vontade de ser missionário na Índia. Ele aprende o mandarim, estudando um livro de Lucas, não é, em mandarim, traduzido para o mandarim. Ele aprende o mandarim, vai para as Índias, fica 7 anos, ou melhor, vai para a China, fica 7 anos trabalhando na China, e quando ele retorna com um propósito: eu vou fundar uma missão, a missão do interior da China, e eu preciso de pessoas que voltem à China comigo para realizarem esta obra missionária. E o que Hudson Taylor faz? Ele dobra os seus joelhos, e a história diz que durante 2 anos ele começa a orar por 24 pessoas que pudessem acompanhá-lo de volta para a China. E durante 2 anos, todos os dias, Hudson Taylor orava por 24 pessoas que acompanhassem ele de volta para a China. Isso, irmãos, no ano de 1864, no ano de 1866, quando ele vai contar o número de pessoas que estavam disponíveis para voltar para a China, quantas pessoas ele conta? 24 pessoas. E ele leva essas 24 pessoas, distribui 2 a 2 nas diversas regiões da China, e a obra do Senhor começa a avançar na China de tal forma que
que os reflexos dessa obra são sentidos até hoje. A igreja cristã chinesa é a segunda maior igreja do mundo. É uma igreja que não tem a liberdade de cultuar como nós temos. É uma igreja que se reúne nas cavernas. É uma igreja que se reúne nas florestas. É uma igreja que se reúne dentro das casas, porque o governo não dá liberdade para esse povo de Deus, se reunir livremente como nós nos reunimos. Mas o último censo, ou a última contagem, muito difícil de se contar, calcula que cerca de 60 a 70 milhões de chineses professam a fé evangélica. Irmãos, essa é uma resposta de oração daquele homem que dobrou os seus joelhos e clamou ao Senhor, intercedeu, perseverou até o Senhor lhe dar a resposta. A pergunta que eu faço para você nesta noite é: você já desistiu daquilo que o Senhor tinha colocado no teu coração para que você lutasse e intercedesse diante dele? Qual foi a causa que você pensou assim: olha, isso não tem mais jeito, eu comecei a orar, mas parei de orar? Quantas vezes, irmãos, as pessoas chegam para a gente e falam: irmão, ora por mim. Tá bom, qual é o nome da pessoa? Tá, né? Saiu daqui, nem lembra mais. Quantas vezes nós não nos colocamos como aqueles que intervêm na vida da nossa sociedade? A gente gosta de falar: esse país não tem jeito, isso aí vem lá de Dom Pedro I, né? E a gente começa a falar das mazelas da nossa nação como se não tivesse jeito. Tem jeito quando a igreja dobrar os seus joelhos e, perseverando na oração, clamar dia e noite para que o Senhor salve a nossa nação, e um dia ela diga: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, isso depende também de mim e de você. Quando o nosso maestro de manhã tomou a palavra aqui, como presbítero da igreja, clamando a igreja para interceder e para orar, não é? Nós testificamos aquilo, reconhecendo que a igreja precisa orar mais, porque você olha para um lado, você olha para o outro, você olha para frente, você olha para trás, e o que você vê, irmãos, dá vontade de chorar, dá vontade de lamentar. Se nós não tivermos o coração firme, se nós não dobrarmos os nossos joelhos no clamor, não é? E dizermos como diz o Salmo, não é? Que fala assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele diz a resposta: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor. Então, a igreja que clama, a igreja que intercede, a igreja que persevera, é uma igreja que vê com os seus olhos as coisas acontecerem. Então é interessante essa característica de Abraão. Ele perseverou, ele não apenas teve compaixão, mas ele perseverou por aqueles que ele entendiam, mereciam ou precisavam da graça de Deus. Agora, por último, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma terceira característica do intercessor. A Bíblia fala de um homem que não andava sozinho, e uma das características do verdadeiro intercessor é a intimidade com Deus. Olha o que diz o versículo de número 22, leia na tua Bíblia, diz assim, ó, deixa eu voltar lá porque eu abri em Lucas. Gênesis 18, 22. Então partiram dali aqueles homens, que eram os anjos de Deus, para destruir a cidade de Sodoma, e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu aonde? Ainda na presença do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que Deus havia declarado a Abraão que ia acontecer. Abraão sabia que a cidade de Sodoma iria sofrer o juízo de Deus, e Abraão, ao invés, não é, de ficar observando aquilo, a Bíblia diz que ele permaneceu na presença do Senhor, numa atitude de reverência e de intercessão. Agora, acompanhe comigo o raciocínio: a quem Deus revela os seus segredos? A quem Deus revela a sua intimidade? A Bíblia diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem.
Abraão conseguiu discernir o que Deus iria fazer, a vontade de Deus, porque ele permanecia na presença do Senhor. E isso, irmãos, é algo que nos chama a atenção, porque a partir do momento que ele está na presença de Deus, começa um diálogo. E você concorda comigo que um diálogo começa a gerar primeiro um conhecimento, depois uma amizade, e se esse diálogo continuar e for mais intenso, e por muitas vezes, acaba gerando uma intimidade. E essa intimidade era a intimidade que Abraão tinha com Deus. Abraão tinha como se achegar a Deus, porque ele sabia que o Senhor iria ouvi-lo. E é muito interessante quando a gente pensa, não é? Que você começa a refletir sobre a definição de intimidade, e ali fala: relação muito próxima, amizade, familiaridade, e uma interessante, colocar para dentro. Quando você tem intimidade com alguém, você coloca essa pessoa para dentro da tua casa. Se você não conhece, ela fica lá fora. Depois que você conhece, você coloca ela para dentro da sua casa. Abraão tinha acesso à presença de Deus, porque ele tinha intimidade com o Senhor. Ele estava bem próximo do Senhor. Os momentos de comunhão com Abraão não eram poucos, eram muitos. Abraão já tinha recebido a promessa de ser pai de uma grande nação. Ele já vinha sendo acompanhado pelo Senhor, tinha conversas constantes com o Senhor. E quando se tem intimidade, fica muito mais fácil pedir alguma coisa, não é? Quando se tem intimidade com alguém, você tem mais facilidade de pedir alguma coisa. Se eu, não é, estou numa relação boa com o meu pai, e eu pedir algo para o meu pai, é mais fácil meu pai me atender do que um desconhecido chegar para ele e pedir a mesma coisa. Há uma relação de confiança, há uma relação de intimidade, há uma relação de amizade, e esta relação precisa ser alimentada, porque quando fazemos isso, irmãos, temos mais liberdade e temos melhores condições de nos apresentar diante do nosso Deus. Por isso é que quando Abraão pede, o Senhor ouve, porque ele estava na presença de Deus, ele estava constantemente diante do Senhor. Sabe qual é a dificuldade de alguns crentes? É que eles só dobram os joelhos quando a coisa aperta, quando a dificuldade bate na porta, quando alguém que ele conhece recebe uma notícia ruim. Aí ele vira o melhor crente do mundo, ele não falta à igreja, ele ora todos os dias, ele dobra os seus joelhos, mas apenas naquele momento da dificuldade, do aperto, naquele momento da luta. Mas o tempo passa e aquela situação se resolve. Aquele crente que dobrava os joelhos, que frequentava a igreja, que estava ali firme, ele some, ele desaparece, você não o encontra mais, ele já não dobra mais os seus joelhos. Isso não é intimidade, irmãos. Isto, na verdade, você está se aproveitando de um momento para conseguir o que você quer. E nem o ser humano, eu ou você, gosta que alguém nos procure apenas quando está precisando. Você gosta? Alguém chega para você, estou precisando, tal, e depois você não vê mais a pessoa, não é? É claro que a Bíblia diz que a gente deve ajudar, não é? Sem olhar, sem observar o que a tua mão direita faz, que a tua esquerda não perceba, isso é claro, mas ninguém gosta, não é? De ser procurado apenas nos momentos aonde a coisa aperta. Abraão nos ensina que o intercessor, ele tem intimidade, porque ele vai se colocar diante daquele que pode mover o céu e a terra e pode mudar toda e qualquer situação. Quem vai se colocar diante desse Deus tem que ter intimidade com esse Deus, senão não vai ser ouvido, senão a sua oração não vai passar do teto. Se não for o seu amigo, se não for o seu companheiro,
Ou como a Bíblia fala de Adão e Eva, que conversavam com Deus na virada do dia. Todo dia, não é? Adão e Eva conversavam com Deus, todo dia, e mesmo assim, pecaram. Então, queridos, intimidade é algo que nós devemos ter. Agora, eu concluo essa palavra dizendo o seguinte: a vida cristã, ela traz alguns desafios. E a certeza do coração de Abraão é que Deus podia mudar a história de uma cidade inteira. Sodoma, a história diz, acabou sendo destruída pelo juízo de Deus, tanto Sodoma como uma outra cidade chamada Gomorra. Deus não atendeu a oração do jeito que Abraão pediu, mas Deus ouviu, e Deus trouxe paz ao coração de Abraão quando se retirou da presença de Abraão. A questão é, Deus respondeu a oração de Abraão, não da forma que ele queria, mas respondeu, porque Deus não deixa os seus filhos sem resposta. Agora, você hoje, como crente em Jesus Cristo, como um homem de Deus e uma mulher de Deus, é chamado a ser um intercessor. Você é chamado a dobrar os seus joelhos e clamar pela vida de pessoas que carecem de Jesus. Irmãos, nós olhamos para a rua, gente que a gente nem conhece, e a gente tem pena das pessoas, do jeito que elas estão, do jeito que elas se encontram. A gente ouve histórias de famílias, a gente olha para a nossa cidade, que pode estar, quem sabe, a semelhança de Sodoma, tão em pecado como aquela cidade. A gente olha para a nossa nação, e que as pessoas dizem não tem jeito. Será que você acredita nisso? Será que você acredita que a nossa nação não tem jeito? Será que você acredita que a nossa cidade não tem remédio? Será que você acredita que a tua família não pode ser transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus? Será que você não acredita que esse homem ou essa mulher pode ter o seu coração mudado e a sua vida sendo entregue nas mãos do Senhor? Sabe o que está precisando? De intercessores, de gente que dobre os seus joelhos e coloque-se diante do Senhor para fechar esta brecha. A última pergunta que eu faço nesta noite: quantos estão dispostos a se colocarem diante do Senhor como intercessores de vidas, da cidade, da nação, das nossas famílias? Vamos orar? Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Estaremos intercedendo por você. E o que nós queremos pedir é que o Espírito de Deus quebrante o teu coração nesta noite. A primeira pessoa que precisa ser convencida desta mensagem é você, porque Deus quer usar você neste lugar. Deus quer usar você para abençoar vidas, seja aqui no Rio de Janeiro, na cidade aonde você mora. O que o Senhor quer é que não falte de você a disposição de interceder, de clamar por vidas, por famílias, por circunstâncias. O que está impedindo você de se tornar um intercessor? Reflita agora. É a preguiça? Será que é a falta de prática? É a falta, não é, de exercício espiritual? Você não ora. E se você não ora, quanto mais interceder diariamente por alguém. O que você precisa é ter o seu coração aquecido pelo Espírito Santo do Senhor. Diga como John Knox: Senhor, aquece o meu coração, dá-me o Brasil, Senhor, senão eu morro. Dá-me esta família, dá-me esta vida. Eu quero me colocar como um guerreiro de oração na tua presença, e você verá, irmãos, o que Deus pode fazer através da oração da igreja. Por isso, entregue o teu coração agora diante do Senhor e diga para o Senhor: Senhor, me transforme no intercessor. 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 Me transforme no intercessor
Senhor, me dê compaixão pelas vidas. Eu quero sentir a dor do meu próximo. Eu não quero ser insensível, Senhor Deus. Por isso mexe comigo, mexe com os meus sentimentos, de tal forma que quando eu sentir que alguém precisa de oração, que eu não me furte a interceder por esta vida, por esta família, por essas circunstâncias. Peça a Deus perseverança. Irmão, não é uma oração só. O próprio Jesus dizia, a Bíblia diz que ele repetia as mesmas palavras, orando a mesma oração, pelo mesmo pedido, porque ele sabia da importância daquele momento. Peça ao Senhor: Senhor, me dê perseverança. Torna os meus joelhos fortes, para que eu não descanse enquanto o Senhor não me responder. Eu não vou cessar de orar, porque eu sei que o Senhor tem algo para dizer a esse respeito. Clame ao Senhor pela tua vida, se interesse pelos outros e Deus cuidará da tua causa. Ore pelas famílias dos outros e Deus abençoará a tua família. Cuide dos outros e Deus cuidará de você. Peça a Deus intimidade, peça a Deus amizade, peça mais do Senhor, peça mais do Senhor. Diga: mais de ti, menos de mim, Senhor Deus. Eu quero mais de ti na minha vida, porque eu sei que tendo intimidade contigo, eu posso me achegar com mais tranquilidade diante do Senhor. Ó queridos, quantos querem fazer esta oração? Quantos estão fazendo esta oração? Senhor, ouve a oração do teu povo, ouve o clamor do teu povo, e que nesse lugar, Senhor Deus, se levantem homens e mulheres, guerreiros de oração, que sejam chamados de intercessores diante do Senhor. Deus, coloca propósitos nesses corações, e em nome de Jesus, ao sairmos deste lugar, que nós possamos, Senhor Deus, abençoar aqueles que o Senhor tem colocado no nosso coração como pessoas que carecem das nossas intercessões. Salva vidas, Senhor Deus, salva vidas neste lugar, salva vidas, Senhor Deus, na nossa casa, salva vidas na nossa nação, porque nós clamamos e pedimos para que a tua misericórdia seja derramada neste lugar. Completa, Senhor, a obra que tu começastes. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.